Final da Conference League entre gregos e italianos. Olympiacos e Fiorentina é o jogo que a gente vai analisar e procurar as melhores oportunidades no mercado de apostas agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia. Agora para falar de Conference League, final nesta quarta-feira entre Olympiacos e Fiorentina. É o jogo que a gente vai analisar agora. E comigo, ele que conhece a Grécia e a Itália, provavelmente, Matheus Montenegro. A Grécia não, infelizmente. A Grécia ainda não. Fala, Fábio! Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos analisar essa final continental, né? Digamos assim que o terceiro nível, o terceiro escalão aí de competições europeias. A Série C da Europa. Imagina aí uma Série C na América do Sul, será que dava certo? Eu fico me perguntando isso. Vamos que vamos analisar um duelo interessante, né? Duas equipes tradicionais da Europa, tradicionais de seus países também. Olympiacos e Fiorentina, vamos trazer números, contextos das equipes nessa temporada, estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo nesta quarta, 29 de maio, às 4 da tarde. E olha só que curiosidade, meu caro Matheus Montenegro. O jogo vai ser no Hagia Sophia Stadium, que fica em Atenas. Sim, na Grécia, na né? Grécia. Não é a casa do Olympiacos. É a casa do AEK, Atenas, mas o Olympiacos vai jogar na sua cidade, no seu país. Tem uma vantagem, né? Acredito que sim, né? Tá mais habituado ali, apesar de que acredito que o público vai até ser meio que dividido, né? Por ser uma final, a porcentagem ali é tudo divididozinho, mas não deixa de ser, entre aspas, em casa o jogo do Olympiacos, né? É isso, a gente já aproveita para ver como chegam as equipes em números, tá? Para esse confronto. Vamos pegar logo a situação dos dois times nos seus campeonatos nacionais, tá? O Olympiacos acabou na terceira colocação do campeonato grego, atrás do AEK e do PAOK. Não foi nem o Panathinaikos, né? Que é o grande rival do Olympiacos, né? Grande força também do futebol grego. Acabou na terceira colocação com 74 pontos. A Fiorentina terminou o campeonato italiano na oitava colocação com 57, apesar dela ter um jogo ainda contra a Atalanta. Sim, mas não muda mais nada. Mas não muda muita coisa em relação à vida, né, a situação da Fiorentina em termos de classificação. A gente já percebe que são duas equipes, Matheus, que marcam uma quantidade considerável de gols, né? A gente pegou aí os números da temporada, porque a Fiorentina entrou na Conference League, mas o Olympiacos veio da Europa League. Então seria injusto a gente comparar as médias de competições diferentes. Mas pegando a temporada inteira, a gente vê que o Olympiacos tem uma média melhor, a Fiorentina também marca gol e as defesas também são vazadas, né? Uma média de praticamente sofrer pelo menos um gol por jogo. Exatamente, praticamente sofrem gols aí todo jogo em média, né? E se a gente trouxer um retrospecto total, somando gols marcados e sofridos, a gente vai ver aí que a expectativa seria de tipo pelo menos 3 gols por jogo aí do lado das duas equipes. Porém, como o próprio Fábio mencionou, trazer esses números em termos de competições continentais é um pouco complicado, porque a gente está falando de uma equipe que disputa o Campeonato Grego, a Copa Grega, o outro disputa o Campeonato Italiano, a Conference League, né? O Olympiacos ele joga a fase de grupos da Europa League, por ficar em terceiro é que vai jogar a Conference, então é um pouco mais difícil aí da gente analisar, então vamos trazer padrões das equipes, porque aqui a gente traz estatísticas mais minuciosas relacionadas aos últimos confrontos dos dois lados. Por exemplo, em termos do Olympiacos, a gente traz aí uma estatística muito relevante de que a equipe marcou pelo menos 2 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. E aqui a gente está falando de gols do Olympiacos, né? Não são gols no jogo. O time grego marcou pelo menos 2 gols em boa parte aí de seus últimos confrontos. Das semifinais contra o Aston Villa, né? Marcou nos 2 jogos, né? Expectativa, então, de que tenhamos muitos gols para esse confronto, pelo menos do lado grego. Né? E se a gente puxa a retrospectiva aí da Fiorentina, a gente vai em algo que justamente vai de encontro, né? Duas coisas ali que nos ajudam a construir a mesma linha de raciocínio, que é justamente ambas marcam. 8 das 8 últimas vezes que a Fiorentina entrou em campo, que a Viola jogou, em todas elas bateram o ambas marcam, né? Ou seja, a equipe fez gol, também sofreu gols. E também uma quantidade considerável de gols, né? Em 7 dos últimos 8 jogos da Fiorentina, pelo menos 3 gols em cada partida. Então, os números, Matheus, dizem que é jogo para gols. Pois é, inclusive eu acredito que seja uma tendência melhor para esse confronto em termos das bets, né, para a gente buscar, por quê? É um pouco difícil de cravar o resultado final, acredito aqui, Fábio. São duas equipes ali que jogam campeonatos muito distintos, então é difícil a gente parametrizar. E a gente vai observar, inclusive pelas odds, que não existe um favoritismo muito grande. Então por isso vamos chamar o Momento Bet Nacional, para agora sim a gente trazer em termos de cotações
lá na Beto Nacional, né, o que a gente pode extrair de informações com base nisso. Por exemplo, o resultado final, a gente já observa aí que temos uma cotação de 2,35 a favor da Viola, a favor da equipe italiana. Está sendo tratado como favorito. Um leve favoritismo. Um leve favoritismo. Joga um campeonato mais difícil, de fato, né? Então existe o favoritismo um pouco maior para a Fiorentina, mas não é tão discrepante, já que a odd do Olympiacos, ela também está abaixo de 3. Então são duas cotações ali que a gente pode até considerar um pouco niveladas. Não existe um grande favoritismo para um dos dois lados. Você apostaria, Fábio, em algo aqui? Cara, o Olympiacos eliminou o Aston Villa, né? Então acho que isso... Que é um time que fez uma grande campanha, pegou Champions, né? Pegou Champions. Então traz um pouquinho de autoridade aí, né? Eu fugiria do resultado final, tá? A gente vê que é melhor oportunidades no mercado de gols, mas se eu tivesse que ir no resultado final, eu iria no Olympiacos empate anula, por exemplo. O dupla chance do Olympiacos dá até pra ir também. Tem uma cotaçãozinha aí 1,5 para o dupla hipótese a favor do Olympiacos. Aqui você tá muito protegido. Por quê? Você só vai perder dinheiro se o Olympiacos for derrotado, né? Se a Fiorentina ganha o jogo. Mas claro, jogo único, a gente teve a lição do Leverkusen em Atalanta, então jogo único assim é bom fugir de resultado final, tá? Então acho que mercado de gols, né, Matheus? Mercado de gols, dá uma olhadinha. Acho que é uma tendência de ser um jogo ali com gols, né? Sim, sim. O mais de 2,5 gols, ele já tem uma cotação muito interessante, né? De 2,11. Então, em termos de gols, a gente poderia até pegar ali o mais de 2, pagando 1,59, que eventualmente, se sair 2 gols, exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido. Porém, a gente tem uma alternativa mais interessante, já que a odd paga mais. Produção, vai lá, por favor, na aba principal e arrasta um pouco para baixo para a gente buscar o ambas marcam, coisa que a gente viu que aconteceu nos últimos 8 jogos da Fiorentina e que o Olympiacos fez pelo menos 2 gols em boa parte dos seus últimos jogos, né? Então a gente tá tratando aqui de uma equipe que tem feito muitos gols contra uma que tem feito gols e sofridos também, e a gente tem um ambas marcam aí pagando 1,87. O que é que você acha, Fábio? É melhor o ambas marcam ou mais de 2? Eu acho as duas boas oportunidades. Eu acho que o mais de 2, eu acho que ela é um pouco mais seguro, porque se for 2-0 para alguém, você não perde. Mas eu acho que ambas marcam. A gente pegar o retrospecto, sobretudo da Fiorentina, né, nos últimos jogos, eu acho que é uma boa probabilidade. Tanto que o mercado de apostas, ele não sabe muito bem, né? Tanto que é a mesma cotação para ambas marcam sim e ambas marcam não, né? Então, eu acho que até pegando o último jogo lá da final da Europa League, é algo que é difícil prever, né? Jogo único, às vezes, é muito campo neutro também, apesar do jogo ser na Grécia, é sempre muito mais complicado da gente fazer uma análise, né? Mas eu acho que tanto os 2 gols como ambas marcam, acho que são boas oportunidades. Sim, pois é. O over 2 gols, ele acaba sendo um pouco mais seguro, de fato, porque como o Fábio mencionou, caso a partida termine empatada, ou caso a partida termine 2-0 para um dos dois lados, o dinheiro é devolvido, né? Eu acredito que ambas marcam, ele tenha mais valor pela odd ser mais atrativa. Você... É muito difícil, acredito eu, né? É um jogo muito difícil. A gente achava isso também no Atalanta e Leverkusen. E acabou acontecendo. Então, assim, é uma alternativa para o apostador. Fica aí à mercê do que você considera. Se você for um perfil de apostador um pouco mais seguro, o mais de 2 acredito que seja uma pedida melhor para você. O ambas marcam, tem um risco um pouquinho maior, mas pelo fato da odd estar mais atrativa, essa seria a melhor opção aí pré-jogo, ao meu ver. Então, finalizando, Matheus, a dica do Tipster e também um fique de olho para a final da Conference League entre Olympiacos e Fiorentina. Para o duelo desta quarta-feira entre Olympiacos e Fiorentina, final da UEFA Conference League, a nossa dica do Tipster é o ambas marcam. Retrospecto que aconteceu em 8 dos últimos 8 jogos da Fiorentina. A gente percebeu que em boa parte dos últimos jogos das duas equipes, a gente traz esse retrospecto da Fiorentina, mas a favor do Olympiacos, o time grego conseguiu marcar pelo menos 2 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. Além disso, em 6 dos últimos 7 jogos da Fiorentina, aconteceu o mais de 2,5 gols. Então existe uma alta tendência de gols para esse confronto. Por isso, a melhor dica pré-jogo é o ambas marcam. Porém, para quem tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, o fique de olho fica para o mais de 1,5 gols, que é uma alternativa mais segura, né? Caso eventualmente o jogo termine 2-0 para um dos dois lados. E o fique de olho é justamente uma opção para quem tiver a oportunidade de acompanhar o jogo em tempo real. Né? Caso a partida esteja ali por volta dos 25, 30 minutos e ainda esteja 0-0, você vai conseguir pegar o mais de 1,5 gols, provavelmente com a mesma odd do ambas marcam pré-jogo. Então é uma alternativa aí para o ao vivo, para os apostadores que tiverem condições.
É isso, dicas dadas aí, valeu para você que acompanhou, um grande abraço e aqueles recados, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra no nosso site, que é, Matheus, nosso site é... tvbet.com, lá vocês irão conferir análises não só desse jogo, mas também de outras competições, tá rolando aí Libertadores, Sul-Americana, teremos a volta do Campeonato Brasileiro no final de semana. Final da Champions. Final da Champions, Vamos muitos analisar tudo jogaços isso nessa semana, tudo isso será analisado aqui no Bet do Dia, aqui na nossa TV Bet, então acessa lá, tvbet.com. Valeu, Fábio. Isso, TVBet, o seu guia definitivo para apostas, valeu, tamo junto. Tamo junto.